Boa noite, que a graça e a paz do Senhor Jesus alcance cada coração de cada um de vocês. Eu convido você neste momento a se levantar, a adorar o nome do Senhor Jesus. Vamos juntos celebrar o Rei dos Reis. Ele está aí com você, Ele se faz presente com você. O nosso Deus, Ele vive, o nosso Deus reina, Ele reina para todo sempre. Era
tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, sobre esta rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há. Igual não há. Não é pelo que fiz e nem pelo que sou. O nome disso é graça, só pela tua graça. Oh, 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 oh. Como explicar a tua graça? Se ela é tudo que eu preciso e não mereço. E com o raiar de um novo dia, tem misericórdias novas sobre mim. Sim, de graça eu recebo. Sim, eu sei que não mereço. Tudo vem de ti. Certamente que a bondade e também misericórdia vem atrás de mim. Não é pelo que fiz e nem pelo que sou. O nome disso é graça, só pela tua graça. Firmado nela estou, inabalável vou. O nome disso é graça, só pela tua graça. Oh, 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 oh. Como explicar a tua graça? Se ela é tudo que eu preciso e não mereço. E com o raiar de um novo dia, tem misericórdias novas sobre mim. Sim, de graça eu recebo. Sim, eu sei que não mereço. Tudo vem de ti. Certamente que a bondade e também misericórdia vem atrás de mim. Não é pelo que fiz e nem pelo que sou. O nome disso é graça, só pela tua graça.
Boa noite, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui juntos nesse Tadel, treinamento avançado de líderes, embora a gente sempre fala aqui, né, e é muito verdade mesmo, esse treinamento não é só para líderes, é para todos nós que somos discípulos do Senhor Jesus. Quero convidar você nesta noite a estar refletindo comigo no texto de Gênesis 30, capítulo 30, versículo 1, a parte B do versículo apenas que nós vamos citar aqui. Mas, antes da gente ler o texto, você pode acompanhar depois, né, conosco, como é que está aí o projeto 333? E aí, líder de célula, como é que está sendo os preparativos para a festa do amigo, que vai acontecer na próxima semana? Nós, nessa semana, já estamos na fase final, na etapa final do projeto 333, que é nós estamos orando 3 vezes ao dia, por 3 pessoas, e durante 3 semanas. Então, esta é a nossa última semana desse projeto, e na próxima semana, então, nós vamos ter uma festa na nossa célula. É isso mesmo, uma festa online, gente. E o tema da nossa festa vai ser torcida, né? Festa da torcida. Cada um vai com a camisa do seu time aí, tá bom? Quem tem, claro, né? Quem não tem, não torce para time nenhum, tudo tranquilo, não tem problema nenhum não, tá bom? Mas você que já tem o seu time aí do coração, vá com a camisa do seu time, ou, sei lá, alguma coisa que identifique qual é o seu time, né, do coração aí, tá bom? Vamos lá, gente, vamos nos preparar, hein? Você, líder, além, né, de estar aí na oração, você também está mobilizando sua célula, né? Em oração, em jejum, convidando, né, as pessoas, essas 3 pessoas que nós estamos orando, que são aquelas pessoas que fazem parte do nosso oikos, né? Os nossos Natanaéis, aqueles amigos, aquelas pessoas próximas de nós que precisam ainda ter um encontro com Jesus. Queridos, vamos lá. Eu tinha preparado uma palavra para o Tadel, mas o Espírito Santo mudou tudo. Então, eu estou indo aqui na condução dele, né, e aí no último momento a gente mudou aqui, tá bom? Então, quero convidar você a recitar comigo. Aliás, eu vou ler aqui a parte B do versículo 1 de Gênesis 30, que diz assim: dá-me filhos, senão eu morro. Vamos lá? Você pode dizer comigo? Dá-me filhos, senão eu morro. Talvez você esteja dizendo aí, pastor, eu não vou citar isso não. Isso aí está muito complicado para mim nesse momento. Ó, eu primeiro tenho que terminar minha faculdade, eu primeiro tenho que me planejar aqui com meu marido, a nossa família, né, precisa de alguns ajustes, e nada de dar-me filhos não, agora não é o momento. Queridos, eu quero convidar você a, nesse momento, a declarar isso como uma palavra de fé, para que você possa gerar filhos espirituais. Amém? Filhos espirituais. Claro que, se você também quer filhos biológicos, tome posse dessa palavra, porque o texto que nós lemos, esse pedido feito aqui foi de Raquel, né? Eu imagino, quando eu leio esse capítulo, o 29, o 30, que está falando da família de Jacó, eu imagino essa mulher, Raquel, chorando, falando, né, um tom talvez mais alto, mais firme, num clamor, assim, algo assim. Eu imagino Raquel, que era a esposa de Jacó, uma das esposas de Jacó, né, dessa forma. Né, dessa forma, assim, como que saindo algo realmente da sua alma. Um desespero, uma súplica, sabe, assim, um sentimento realmente bem forte, né, dizendo, dá-me filhos, senão eu morro. Essa esposa de Jacó, ela era muito amada por ele. Jacó trabalhou por essa mulher 14 anos. Ele trabalhou para o sogro dele 14 anos para ter a sua amada ao seu lado, queridos. Mas, embora, né, ele amasse ela demais, ela também amasse Jacó, havia algo que não estava bom para Raquel.
ela era estéril. E sabe o que isso significava para ela, para toda mulher daquela época? Uma impossibilidade, né, da mulher daquela época gerar filhos. Era tido como uma vergonha. Né? Tem alguns textos que falam que era como um opróbio, ou seja, era uma desonra, era uma vergonha, uma afronta. Em alguns textos a gente chega até a ouvir que era como se fosse uma maldição. Então, imagina para aquela mulher estéril, como que ela estava para ela ter dito isso. Queridos, chegou um momento na vida de Raquel, em que apenas o amor de Jacó já não era mais suficiente. Aliás, imagino que isso deve ter gerado até um certo conflito no relacionamento conjugal deles, né? Algo que chegou num ponto em que isso já estava assim tão latente na vida de Raquel, que ela não podia mais guardar aquilo. Ela tinha que exteriorizar isso, ela tinha que botar para fora, verbalizar de alguma forma aquilo que estava no seu coração, aquilo que estava oculto, que talvez ela tenha lidado com isso tanto tempo, mas chegou um momento em que ela não aguentou mais. Ela precisou verbalizar. Dá-me filhos, senão eu morro. E é interessante que ela fala isso para Jacó. E Jacó fala assim, mas acaso eu sou Deus para que você, né, me fale isso? Mas Raquel não sabia que mesmo ela se dirigindo ao seu marido, falando isso, Deus estava ouvindo Raquel. Queridos, ela não aceitava mais aquela situação. Não dava para viver de uma forma pacífica, né? Não dava para poder se conformar mais com aquela situação. Ainda mais que ela via outras mulheres, talvez da idade dela, talvez até mais velhas, inclusive a sua própria irmã, né? A Leia. Ela visse isso, e aí ela mesmo ficava falando assim, poxa vida, por que todas elas podem gerar? Por que todas elas têm filhos, inclusive as servas, e eu não posso dar à luz, e eu não posso engravidar? Tudo poderia estar muito bem, mas naquele momento, lá no interior de Raquel, no seu particular, tinha algo que não estava normal, que não estava bom. Ela estava inconformada com aquela situação, queridos. Ela estava inconformada com aquela situação. Ela casou-se com um homem saudável, porque, afinal de contas, ele teve outros filhos, mas o problema, então, era ela mesma. Se ela vivia nessa atmosfera de amor, de carinho, de cuidado do seu marido, queridos, uma atmosfera onde eles tinham o Adonai, o Senhor, ali presente, né, naquela família. Por que eu, Senhor? Por que logo comigo? Talvez fossem algumas indagações de Raquel. Por que eu não gero filhos? Queridos, este deve ser também o nosso sentimento. Essa também deve ser a nossa condição, de estarmos inconformados por não gerar, por sermos, talvez, estéril, infrutíferos. E aí, nós precisamos, queridos, gritar, como discípulos, como líderes. Nós precisamos gritar, nós precisamos pensar nisso, nós precisamos avaliar e não aceitar essa condição de ser estéril. Deus, quando nos fez, Ele não nos fez estéril. Não podemos nos conformar com esta situação. Nós, como Igreja de Cristo, nós precisamos ter filhos espirituais. Nós precisamos gerar filhos espirituais. Não podemos nos conformar em ser estéril. Se você está sendo estéril até agora, eu quero desafiar você nesta noite a você romper com isso
E a partir de hoje, querido, você possa dar esse grito, como é o tema deste Tadel, o grito de Raquel: dá-me filhos, senão eu morro. Queridos, isso é muito sério. Isso é muito sério. Como igreja, nós precisamos pedir isso a Deus. Dá-me filhos, Senhor. Eu e você fomos criados, fomos formados para sermos pais espirituais, pai de uma grande multidão de filhos. Eu, desde criança, não vou dizer desde pequena, mas desde criança, eu tinha um sonho de ser mãe, mas eu não queria apenas 1 ou 2 filhos. Eu falava assim que eu queria ter uns 20 filhos. E aí, quando eu encontrei um louco que também queria uns 20 filhos, nós nos casamos. E não temos 20, não. Eu acho que a gente tem mais de 20, né? Mas eu sempre tive o desejo de ter uma família bem grande. Eu sempre quis ter uma família bem grande. E, justamente, eu tenho uma família bem grande. Eu tenho uma família biológica e também tenho uma família espiritual bem grande mesmo. A nossa família Betel, que eu nasci aqui quando eu tinha mais ou menos 7 anos para 8 anos de idade, que eu nasci na família Betel. E eu tenho muitos irmãos, eu tenho muitos filhos, eu tenho pais espirituais, mães espirituais, e isso é maravilhoso, isso é delicioso, queridos. Então, queridos, nós como Igreja de Cristo, nós precisamos ser férteis. Amém? Diga assim: eu sou fértil. Aleluia. Diga aí: eu sou fértil. Para a glória de Jesus, queridos. Bom, nós não podemos realmente nos acomodar, A igreja, ela não pode crescer como a igreja que cresce não como um fruto de dores de parto, como o apóstolo Paulo, ele escreve às igrejas de Galácias, lá em Gálatas 4:19, que diz assim: meus filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Queridos, nós precisamos gerar filhos assim, nós precisamos dar à luz, como diz aí alguns, nós precisamos parir filhos, sentindo essa dor, sim. Eu sei que talvez você vai falar assim: mas nem todo mundo tem um parto natural, um parto humanizado, um parto normal, vários termos usados. Às vezes faz a cesariana, mas, de qualquer forma, você vai sentir dor para ter o seu filho, Mesmo quem faz a cesariana, não sente dor na hora, mas depois vai sentir dor. Então, queridos, vamos falar como Paulo. Por quê? Porque parece que nós damos mais valor quando aquilo custa algo para nós, Eu não sei você, mas eu gerei 2 filhos biológicos e os meus 2 filhos foram de parto normal. Graças a Deus, foi tudo muito bem. Não tive nenhum trauma disso, mas uma coisa eu vou dizer para vocês: eu nunca senti uma dor como aquela, como essas 2 vezes eu senti. E elas também foram diferentes uma da outra, Mas eu nunca senti uma dor como aquela. Mas olha, quando terminava de ter aquele momento de dor, que eu olhava para o rostinho de um dos meus filhos, queridos, valeu a pena. Valeu a pena toda a dor, valeu a pena todo o estresse, valeu a pena todo aquele tempo de gestação, de às vezes incômodo, de não conseguir dormir direito, com aquele barrigão. Queridos, valeu a pena, e vale a pena, até hoje vale a pena, a gente passar por esse momento e saber que a recompensa vem. Ter um filho é algo poderoso. E quando eu falo isso, eu não estou só me referindo a pessoas que geram filhos biológicos. Eu falo também em todos os sentidos. Tem pessoas que geram no coração, e eu acho isso grandioso demais. Eu acho isso muito, assim, poderoso. Você que é pai e mãe do coração, olha, meus parabéns para você. Eu admiro demais vocês, porque é um amor, assim, realmente fantástico. Você decide amar aquela criança, você decide amar o seu filho. É algo poderoso, queridos, é algo maravilhoso também. Então, queridos, nós precisamos
como diz aqui, como Paulo fala aqui, que nós precisamos gerar filhos, né? Ter esses filhos como dores de parto, até que Cristo seja formado nele. Então, olha só, não é apenas um momento, e é verdade, né? Nós precisamos derramar a vida de Cristo na vida dos nossos filhos em todos os sentidos. Não podemos, como igreja, como, né, filhos de Deus, apenas querer crescer a igreja de Cristo através de remanejamentos de membros de igreja. Ou seja, o que eu quero dizer com isso, queridos? Que não adianta você ir convidar alguém que é de uma outra igreja para vir para cá, para a nossa igreja, ou, né, alguém de outra igreja convidar alguém daqui para ir para outra igreja. Não adianta isso, sabe por quê? Não vai acrescentar nada no reino de Deus. Não vai acrescentar nada. Por quê? Queridos, o que vai acrescentar ao reino de Deus, o que vai alegrar o coração de Deus, é você ganhar vidas para Cristo, mas é vidas que estão precisando de Cristo, não é aqueles que já têm Cristo. Por isso que eu falo que fazer remanejamento não acrescenta nada no reino de Deus, não acrescenta nada na igreja. Não acrescenta. Nós precisamos, queridos, acrescentar no reino de Deus. E para acrescentar no reino de Deus, sabe o que eu e você precisamos fazer? Conquistar vidas, conquistar o perdido para Cristo. Queridos, aqui na Igreja Betel, na família Betel, nós não ensinamos ninguém a pescar no aquário. Como eu acabei de falar, não vai acrescentar nada no reino de Deus. Às vezes vai até trazer dor de cabeça, né, para a gente. Então, olha só, nós não ensinamos a pescar no aquário de ninguém. Então, não convide ninguém de outra igreja para vir para a nossa igreja. Não convide ninguém de outra célula para vir para a sua célula. Líder, fique atento a isso. Olha, nós temos que estar atento àquilo que nós semeamos. Queridos, para acrescentarmos o reino de Deus, para acrescentarmos a nossa igreja, para acrescentarmos a nossa célula, nós precisamos ir buscar o perdido. Então, vamos estar atentos a isso. Nós temos uma ética. Não podemos pescar no aquário do outro. Agora, se você estiver, né, no caminho, andando pelo caminho que é Jesus, e você vê um peixe que está fora do aquário, que está ali no chão, né, se debatendo, não deixa esse peixe morrer, não, de forma nenhuma. Se ele caiu do aquário, então aí eu estou falando de quem? Daquelas pessoas que estão desviadas, que estão afastadas da presença de Deus, que talvez caíram do aquário, do seu aquário, né? E aí estão se debatendo, quase morrendo. Então, queridos, esses daí, esse aí a gente pode pegar. Esse aí nós devemos pegar. Vamos pegar e jogar para dentro do nosso aquário e vamos cuidar dele. E vamos, né, levá-lo a ser produtivo também, a ser fértil também, em nome de Jesus, queridos. Nós precisamos, queridos, como Deus, né, nos ordenou. Muitas vezes parece que nós até nos esquecemos disso. Ou, como diz uma amiga minha, a gente finge demência. Às vezes nós nos esquecemos, querido, ou deixamos de obedecer uma ordem que Deus nos deu, um mandamento do Senhor, né? Uma ordem que Ele nos deu. Deus diz lá em Gênesis 1:28, o que Ele disse para nós? Olha só, quando Ele criou o homem, né, a mulher, Ele disse o que para Adão e Eva? Olha, sejam férteis e multipliquem-se. Depois Jesus, mais tarde, lá em Mateus 28:19, que é um texto que a gente conhece muito também, diz assim para os seus discípulos: vão e façam discípulos. Uau, queridos, preste atenção nisso aqui. Você está sendo fértil, está multiplicando a vida de Cristo na sua vida em outros. Você está indo e fazendo discípulos. Joia, você está cumprindo, você está obedecendo a ordem do Senhor. Você está alegrando o coração do Pai. Você está sendo relevante no reino de Deus. Você está sendo, relevante na sua célula, na família. Agora, se você não está sendo obediente,
Se você não está fazendo isso, você não está sendo fértil, querido, eu quero dizer para você, saia da onde você está, em nome de Jesus, não fique parado, estagnado, não. Sabe, não é tarde, nós ainda estamos no tempo da graça. O Espírito Santo de Deus está aqui e Ele quer mover, e Ele quer agir em nós e através de nós. Ainda dá tempo. Jesus está chegando aí. Queridos, nós temos acompanhado os noticiários, nós temos acompanhado como que está o mundo. E conhecemos também a palavra do Senhor para os últimos dias. Queridos, Jesus está voltando. Jesus já está chegando. Nós precisamos ganhar muitas vidas para o Senhor. Nós precisamos, queridos, ter muito peixe nesse nosso aquário. Queridos, nós precisamos dar muitos frutos para o Senhor. Nós precisamos ser férteis. Nós precisamos multiplicar. Nós precisamos avançar. E o objetivo nosso com isso não é ser uma igreja grande, embora a gente saiba que isso acontecerá, mas isso tem que ser algo natural, isso tem que ser algo, uma consequência do nosso cumprimento, né, do que o Senhor nos ordenou a fazer. Então, queridos, vamos sair de onde nós estamos. Nunca é tarde para a gente, né, avançar, para a gente sair de onde está, até que Jesus venha. Até que Jesus venha, nós temos um curto tempo para poder a gente avançar. Queridos, na ceia passada, né, nós ministramos a palavra do Senhor e nós ministramos sobre receber, celebrar e repartir. E aí eu te pergunto, você tem feito isso? Olha só, muitas vezes, querido, nós estamos vivendo dias, aliás, em que a maioria das igrejas estão vivendo de programas, de atividades, de entretenimento para o povo, para com o povo. Muitas pessoas estão em busca da bênção. E eu estou dizendo, não estou falando aqui para pessoas que ainda não conhecem a Cristo. Estou dizendo para pessoas que já conhecem a Cristo, que são membros de igreja, né, que fazem parte da família, que vivem, gente, atrás de bênçãos. Olha só o que a palavra de Deus diz, não é isso. Se você tem um abençoador, as bênçãos vão te seguir. Você não precisa correr atrás de bênção nenhuma. Se você está em Cristo, se você está juntinho, firmado nele, se você tem compromisso com a sua igreja local, se você tem compromisso com Cristo, com a sua liderança, queridos, as bênçãos do Senhor vai te alcançar. Você não precisa correr atrás delas. Elas vão te alcançar. Olha que coisa maravilhosa. Em todas as áreas da sua vida. Quando o versículo diz lá, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Sabe o que significa as demais coisas? Tudo o que você precisa. Aliás, eu vou até além. Muito mais do que você precisa. Em todas as áreas da sua vida. Então, queridos, foque no céu, foque no reino de Deus, sabe, vamos viver o céu aqui na terra, vamos mudar a cultura da nossa igreja, queridos, vamos viver o céu aqui na terra, porque Jesus está voltando, e a palavra do Senhor para nós é essa daí, queridos. Nós precisamos, queridos, viver momentos assim, onde a gente vem para a casa do Senhor, ou você que está em casa online, está aí, né, participando, né, de todas as atividades online, você está recebendo. Então, celebre mesmo ao Senhor, mas não esqueça do envio do Senhor. Não podemos esquecer de nenhuma parte. É receber, celebrar e repartir. Por isso que todo final de culto nosso a gente faz a oração do envio. Porque você recebeu a palavra, você recebeu algo novo do céu. E agora, o que você vai fazer com isso? Você vai repartir. Você vai ser enviado para repartir. Olha só, imagine você, eu já vi isso. Uma caixa d'água. Uma caixa d'água, ela recebe e ela dá água. Não é verdade? Agora, você já viu uma caixa d'água em que ela recebe a água e depois ela para de receber a água? E ela para de dar a água, fica a água ali acumulada.
queridos, com o tempo, sabe o que vai acontecer? Aquela água vai apodrecer. É isso mesmo. Aquela água vai apodrecer e ela não vai servir para mais nada. Agora pensa, você, por que Deus te dá para você repartir? Para que você sempre tenha algo novo, para que você possa dar algo novo. Agora, se você parar de receber, ou se você apenas receber, vai chegar um momento em que não tem como mais você ser utilizado. Então, queridos, não deixe que isso, o comodismo, as dificuldades, penetre no seu coração e permaneça. Não, queridos, em nome de Jesus, lança isso fora. Você tem condições, você é um discípulo do Senhor. Quando Ele disse lá, vão e faça discípulos, ou quando Deus disse lá, sejam férteis, Deus não estava dizendo para pessoas doutoradas, para pessoas que têm mestrado, para pessoas que sabem ler muito bem, que sabem escrever muito bem. Ele disse para todos os seus discípulos, ora, eu e você somos discípulos do Senhor. Então, eu e você precisamos ser férteis. Eu e você precisamos gerar filhos espirituais para Cristo. Em nome de Jesus, queridos, nós precisamos receber para dar e não apenas para acumular. Não podemos armazenar. Amém? Raquel, aqui nesse texto de Gênesis 30, ela não se contentou com uma série de coisas boas que a rodeavam. Ela não estava apenas satisfeita, né? Ela não, com aquela situação em apenas ser amada, ser a preferida. Vou colocar essa palavra aqui. Ela era a preferida de Jacó, mas ela não estava conformada, ela não se contentou com o fato dela ser apenas a esposa preferida de Jacó. Ela queria ter filhos, ela queria dar à luz para Jacó. Ela queria dar filhos para Jacó. Ela não aceitou aquela condição de infertilidade. A palavra nos diz assim, no mesmo capítulo, nos versículos 22 a 24, diz assim, então Deus lembrou-se de Raquel, Deus ouviu o seu clamor e a tornou fértil. Ela engravidou e deu à luz a um filho e disse, Deus tirou de mim a minha humilhação. Deu-lhe o nome de José e disse, que o Senhor me acrescente ainda outro filho. Olha, querido, que coisa fantástica, olha só, que eu quero destacar aqui. Aliás, eu quero destacar aqui que Raquel, ela foi ouvida por Deus. Deus ouviu o clamor dela. E o texto diz que ela se tornou fértil. Ela engravidou. E poderia ter ficado tudo bem até aí. Mas olha só que detalhe interessante que acontece aqui, que nós lemos aqui nesse texto. Olha, deu o nome do seu primeiro filho de José e disse que o Senhor me acrescente ainda outro filho. Queridos, o desejo de Raquel não era apenas ter um filho, ela queria filhos. Quando ela disse lá, dá-me filhos, ela não disse apenas, me dê um filho, ela disse, dá-me filhos. E esse também deve ser, querido, o nosso clamor ao Senhor, dá-me filhos, me dê outro, Senhor, e me dê outro. Quando você ganhar um, você pede outro, quando você ganhar outro, você pede mais. É isso, querido, nós temos um Deus que prova, um Deus que se lembra de nós, não no sentido de que Ele esquece de nós, não, mas como diz o texto aqui, Deus lembrou-se de Raquel, ou seja, daquele pedido de Raquel. Deus viu o coração de Raquel, Ele ouviu o clamor de Raquel e a tornou fértil, possibilitando ela gerar e dar à luz a 2 filhos. Esse é o nosso Deus. E eu quero te dizer uma coisa, aleluia. O nosso Deus não mudou. O mesmo Deus que operou na vida de Raquel, Ele está aqui comigo e com você. E Ele quer operar na minha e na sua vida, para que nós possamos gerar outros, gerar mais filhos para Ele. Amém, queridos? Tome posse dessa palavra aí. E eu quero dizer para você, uma palavra. Quando eu estava preparando esse
Tadel de hoje, o Espírito Santo ministrou no meu coração que ele não só vai gerar filhos espirituais nesta noite, mas ele vai gerar filhos biológicos também. Eu não sei se você tem pedido ao Senhor isso, mas eu quero te dizer que o Espírito Santo falou comigo que nesta noite ele vai gerar filhos biológicos, ele vai curar esterilidade nesta noite, ele vai fazer algo novo, vai tirar a sua humilhação e vai te dar filho, querido, e vai te dar filho, aleluias, eu creio nisso, eu tenho convicção de que foi o Espírito Santo de Deus que falou isso comigo. Creio que só com dores de parto, isto é, né, quando nós realmente queremos ter um filho e queremos ele nos nossos braços, com insistência, né, com esse desconforto, com lágrimas nos olhos, com um coração derramado diante dessa necessidade, é que a igreja de Cristo vai gerar filhos espirituais, que a igreja de Cristo vai dar luz a muitos filhos espirituais. Queridos, eu e você fomos chamados para sermos pais e mães de uma grande nação, de uma multidão de filhos. Em nome de Jesus, essa cidade precisa de pais espirituais. Então, gere no seu coração também, queridos, filhos espirituais. Aleluia. Os novos nascimentos não ocorrem com efeitos especiais, com luzes ou com cores. Eu nunca vi, gente, nunca vi. Se vocês já viram aí, depois vocês me falam. Uma mulher, na hora que ela está ali sentindo as dores do parto, ela se preocupar se ela está bem maquiada, se está tudo certinho, bonitinho, para que ela não saia feia na foto. Não, ela pode até se preparar para isso. É verdade, isso pode acontecer. Mas naquele momento ali, tudo que ela quer é ter os filhos dela no braço. Então ela não está nem aí. Ela se escabela mesmo, ela chora, né? E quando ela vê o filho, então, que emoção, que coisa linda, queridos. Queridos, olha só, o Salmo 126 diz assim, que nós devemos semear chorando. Isso nos leva nessa noite a refletir sobre esse momento em que nós estamos. Como eu falei no início, no projeto 333. Como você tem semeado, como você tem gerado esses 3 nomes que você, se é que você está orando, né? Porque talvez tenha algumas pessoas que nem sequer pensaram em 3 pessoas que precisam de Jesus. E se você não fez isso, querido, eu quero desafiar você a, nesse momento, a ir na presença do Senhor onde você está. Pense em 3 pessoas do seu relacionamento que precisam de Jesus, que estão perdidos, que estão precisando de ter Jesus na sua vida, na sua família. E comece ainda hoje a orar, a chorar, a gerar em choro, né, na presença do Senhor por essas vidas. As suas orações, querido, como tem sido as suas orações nessas 3 semanas por essas 3 pessoas? Tem sido de olho seco, de olho enxuto? Tem sido só para cumprir uma tarefa? Tem sido só para cumprir um protocolo porque o pastor pediu, porque o meu líder de célula falou, porque o meu líder de célula falou, nós vamos fazer isso? Ou porque, como que você tem levado esse momento? Eu quero dizer para você que esse momento da Igreja de Cristo aqui na família Betel é um momento muito sério. Nós precisamos levar isso a sério, queridos. Nós precisamos levar isso a sério. Quando você está buscando aí nessas 3 semanas, por essas pessoas, você tem chorado diante de Deus, ou seja, você tem derramado realmente o seu coração de compaixão, de amor por essas vidas. De assim como você recebeu salvação, cura, proteção, libertação, essas pessoas também tenham isso. Você tem derramado lágrimas, é isso. Compaixão por essas pessoas. Você tem pedido ao Senhor, Senhor, por favor, salve o meu irmão José. Senhor, salve o meu filho João, a minha filha Maria. Senhor, salve o meu amigo Felipe. Senhor, salve o meu vizinho Joel. Senhor, salve o meu professor Francisco. Senhor, salve o meu esposo Emanuel. Senhor, salve, Senhor. Você tem se derramado diante do Senhor por essas 3 vidas, queridos? Como você tem feito? Raquel chorou muitas vezes
para que ela pudesse gerar um filho, para que ela pudesse ter filhos. A minha oração e a sua oração, ela precisa ser prática, objetiva. Nós precisamos, queridos, urgentemente clamar ao Senhor por vidas. Nomeie, não faça no geral, não faça no atacadão, não, você deve ter alguém próximo a você que precisa de Jesus. Então, cite nome por nome. Assim como todo líder de célula precisa orar pelos seus liderados, citando nome por nome, nós precisamos também clamar a Deus, nome por nome, daqueles que estão ao nosso redor, que precisam de Jesus, aqueles que são do nosso oikos. Nós precisamos evangelizar essas pessoas com a nossa oração, com a nossa vida, e clamar ao Senhor por eles. O Espírito Santo é que vai se encarregar de fazer o trabalho, queridos. A minha parte é a sua. É orar, é jejuar, é derramar-se na presença de Deus por essas pessoas. É amar essas pessoas, é ter compaixão dessas pessoas. Assim como um dia alguém teve por mim, alguém teve por você. Nós precisamos disso, desse coração assim, apaixonado por vidas, apaixonados pelo perdido, queridos. Como eu disse, Deus não mudou. Ele ouviu o clamor de Raquel e eu tenho certeza que Ele vai ouvir o nosso clamor também. E nós vamos ter uma linda festa, né, dos amigos da torcida. Queridos, nós vamos ter uma linda festa online e nós vamos ter, queridos, um grande resultado também. Nós vamos ter muitos filhos espirituais nascendo na próxima semana. Eu já começo a sentir as contrações, porque semana que vem vão nascer filhos espirituais nas nossas células. Amém? Tome posse disso, oh Deus, queridos, em nome de Jesus, tome posse disso, queridos. O que Deus fez com Raquel, Ele quer fazer conosco, Ele quer fazer hoje na nossa família, na nossa igreja, na nossa célula. O que me impressiona em Raquel é que ao dar à luz a um filho, como eu disse quando nós lemos o versículo 22 a 24, quando ela deu o nome de José, segundo o dicionário da Bíblia de Don Davis, é assim, olha, que o significado é que o Senhor possa acrescentar. Quero outro, quero mais. A Raquel, além de estar inconformada de ser estéril, agora ela está dizendo para Deus, Senhor, eu quero mais. Senhor, eu não quero só um. Eu não quero filho único. Eu quero muitos filhos. Eu quero ser mãe de muitos filhos. A gente sabe que não foi possível para Raquel. Não porque ela não quisesse ser. É porque ela ficou impossibilitada realmente de ter. Raquel, após ter o segundo filho, ela faleceu. Mas eu acho que se dependesse dela, se dependesse da saúde dela, ela teria muitos filhos, queridos. Ai, que coisa linda o que Deus faz, né? Essa deve ser a nossa atitude como igreja de Cristo. Termos esse espírito de Raquel. Eu quero mais. Eu quero o bairro, Senhor. Eu quero ganhar essa cidade para Ti, Senhor. Eu quero o Brasil. Queridos, nós podemos desejar mais. E nós podemos, queridos, estar prontos para que Deus haja através de nós. E a gente conquiste muita vida para Jesus. Você quer mais? Não se conforme apenas com um. Diga, Senhor, eu quero mais. Eu já disse isso para o Senhor, eu quero mais, eu quero mais. Queridos, Deus é generoso. Deus deu a Raquel aquilo que ela tanto queria. Deus deu também a ela, depois de José, Benjamim. E nesse momento em que Deus deu Benjamim, Raquel, em meio a dores de parto, ela veio a falecer, né? Ela estava mais uma vez sentindo dores, ela estava mais uma vez chorando por um filho. Mas aí ela morreu. Mas ela morreu feliz. Eu tenho certeza disso. Porque ela queria gerar, ela queria que
a família dela tivesse continuidade. Ah, queridos, que coisa maravilhosa. 2 príncipes de Israel. Que coisa maravilhosa, gente. Oh, meu Deus. Ah, Deus deu, queridos, então para Raquel, José e Benjamim. E Deus quer dar para mim e para você uma grande nação também, grandes filhos, uma grande geração, aliás, uma grande geração, né? E nós podemos espalhar muitos filhos nesse mundo aí afora, né? Não com imprudência, claro, né? Porque a gente precisa gerar, a gente precisa, né, dar à luz e precisamos, então, ensinar no caminho que ele deve andar, cuidar dele para ele crescer e depois, então, ele dar continuidade a isso aí, né? Queridos, nós da família Betel precisamos gerar novas vidas. Nós, da família Betel, precisamos gerar pessoas preciosas, pessoas comprometidas com Deus e com a sua obra, com o seu reino. Precisamos gerar pessoas menos comprometidas, menos preocupadas consigo mesmo. Precisamos gerar pessoas preocupadas em investir no reino de Deus. José, nós já conhecemos muito bem também a sua história, sua rica história, emocionante, né? Uma história realmente inigualável. Ele tinha o coração da sua mãe Raquel. Aprendeu a chorar na presença do Senhor. Chorou ao rever os seus irmãos que o venderam para os ismaelitas. Ele perdoou, ele, né, ficou muito feliz de reencontrar a sua família. Benjamim, seu irmão, foi dele que foi escolhido o primeiro rei de Israel, rei Saul. Foi de Benjamim que brotou, no tempo de Deus, um menino chamado Saulo, olha, queridos, que veio a ser o adorável apóstolo Paulo. Queridos, quem nós estamos gerando e como estamos, né, cuidando daqueles que temos gerado, querido, daqueles que o Senhor tem nos dado como filhos? Será que nós temos gerado filhos também poderosos, adoráveis, grandes, que vão dar continuidade? Queridos, saiba que o quanto é importante você e eu gerarmos filhos na fé. É isso que fará a diferença aonde nós estamos. Não é ter uma grande igreja, ter uma grande estrutura. Tudo isso é muito bom. Mas a grande diferença que eu e você podemos fazer aqui na nossa cidade é gerarmos filhos poderosos em Cristo, queridos. É gerarmos filhos para Cristo. Vidas transformadas, famílias transformadas. É isso que vai mudar a cultura da nossa cidade. É isso que vai mudar, queridos, a cultura do nosso país. Deus quer que sejamos pais espirituais. E aí? Você quer ser um pai espiritual, uma mãe espiritual? A vontade de Deus é usar as nossas vidas, é nos usar para gerar algo bom perante esta geração. Aqueles que estão por vir, aqueles que já estão aí, né? Lembre-se, queridos, eu e você somos a igreja do Cristo. Que nós possamos gritar como Raquel gritou. Dá-me filhos, senão eu morro. Esse é o grito que o Senhor quer ouvir nesta noite. Nosso coração, da nossa alma e da nossa boca, queridos. Quantas pessoas você está gerando? Quantos discípulos você está formando? Quantos discípulos você tem gerado? Quais são os nomes deles? Você pode nessa hora citá-los? Meus filhos espirituais, fulano, ciclano, beltrano, né? Eu tenho uma lista também boa, hein? Né? Discípulos, quantos discípulos você está gerando? Que esse seja o grito da igreja de Cristo hoje. Que esta noite, queridos, eu e você possamos dar esse grito que Raquel deu.
Dá-me filhos, senão eu morro. E eu quero, nesse momento, querido, orar por você. Eu quero orar por você. Queria que você fechasse os seus olhos nesse momento. E eu vou fazer uma oração, Senhor, para que Ele abra o seu coração, para que você possa gerar nesta noite. Não fique com medo. Olha, não existe ninguém, ninguém melhor do que o nosso Deus, para nos capacitar, queridos, para gerar e para cuidar dos nossos filhos. Ele é o nosso Pai Celestial. Ele é o nosso Pai Celestial. Então, feche os seus olhos nesta hora. Senhor, Pai, que alegria, Senhor, que alegria poder ouvir o Senhor falando conosco nesta noite. E nesse momento, os meus irmãos estão, Senhor, ali também em oração. E eu quero nesta hora, em nome de Jesus, pedir ao Senhor que o Teu Espírito Santo, que habita em nós, que sonda o nosso coração, esteja sondando o coração dos meus irmãos. E esteja trabalhando, Senhor, nos seus corações. E eles estejam abrindo seus corações. Abra, Senhor, os olhos espirituais. Ó Deus querido, a boca, Senhor, para que eles possam gritar nessa noite que eles querem filhos, ó Pai. Tira, Senhor, todo o empecilho emocional, espiritual, Senhor. Em nome de Jesus, todo bloqueio, Senhor. Ó Deus, toda maldição que talvez tenha sido lançado, todo engano de Satanás, ó Deus querido, que talvez foi falado, ó Deus, ou foi, de repente, Senhor, apenas que o Satanás tenha sugerido, ó Deus, aos meus irmãos, de que eles não seriam pais, de que eles não seriam bons pais, boas mães, em nome de Jesus nessa hora, eu declaro anulado, cancelado, em nome de Jesus. Ó Pai querido, que a mente dos meus irmãos, ó Deus querido, estejam totalmente, Senhor, ó Deus querido, desbloqueados, ó Deus, para, ó Deus, ouvir, entender e praticar a Tua palavra. Eu declaro nesta hora, Senhor, ó Deus, que os Teus filhos, que os meus irmãos, ó Deus querido, ó Deus, vão ser férteis. Eu declaro ventre férteis nesta hora, Senhor, em nome de Jesus. Coração fértil nesta hora, em nome de Jesus. Ó Deus, e eu sei que nesta noite o Senhor vai começar a gerar isso em nós. O Senhor vai começar a gerar isso em nós, Senhor. Ó Deus, que o Senhor nos dê amor, compaixão, Senhor. Nos dê amor pelo perdido, Senhor. Ah, Deus, que nós possamos nos derramar com os nossos olhos molhados na Tua presença, Senhor, por essas pessoas. Em nome de Jesus, eu declaro, Senhor, anulado toda e qualquer situação, Senhor, seja na área espiritual, emocional, física, Senhor, e declaro, Senhor, que nós estamos prontos para receber filhos espirituais, para receber filhos biológicos, Senhor. Talvez tem pessoas nesta hora que estão clamando ao Senhor por isso. Pai, por isso eu declaro em nome de Jesus que os meus irmãos, ó Deus, as minhas irmãs serão férteis, os meus irmãos serão férteis, Senhor, e eles também vão gerar filhos espirituais, e nós vamos ouvir o testemunho da ação do Senhor na vida deles, em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu quero desafiar você nesta hora a gente fazer um ato de fé. É um ato de fé. Se você, meu querido, se você quer gerar filhos espirituais nesta hora, coloque-se de pé. Se você quer gerar filhos espirituais, se você não quer estar mais nessa condição como Raquel, chegou no ponto em que você fala, chega, não posso ver, né, fulano ganhando vida, fulano discipulando, batizando, e eu nunca fiz isso, ou eu parei de fazer isso. Eu quero dizer para você, se você nesta hora está deixando de ser inconformado, se você está inconformado com essa situação, coloque-se de pé agora, aonde você estiver, coloque-se de pé. E olha, nós vamos declarar como Raquel, nós vamos gritar como Raquel, dá-me filhos, você vai gritar, eu vou contar até 3, e você de pé, com toda a força que você tem, você vai gritar aí, queridos. Você vai gritar aí, tá bom? É um ato de fé, tá bom? É um ato de fé. Vamos lá? No 3, hein? 1, 2, 3.
vez, dá-me filhos! Mais uma vez, dá-me filhos! Queridos, receba filhos espirituais em nome de Jesus. Nós vamos ver muitos filhos espirituais nascendo na próxima semana e daqui para frente, em nome de Jesus. Se você também quer ter filhos biológicos, levante-se também e diga para o Senhor: dá-me filho, Senhor, dá-me filho, Senhor. E Deus também, querido, vai derramar sobre a sua vida, em nome de Jesus. Neste momento, querido, nós vamos fazer um momento de oração. Nós vamos começar a praticar o que nós acabamos de aprender. Você vai pegar aí os 3 nomes, né? Vai pegar não, você vai trazer sua memória. Se você não escreveu, se você não fez, faça agora. 3 nomes de 3 pessoas do seu convívio, da sua família, amigos, vizinhos, né? Pessoas do seu trabalho, da faculdade, pessoas que convivem com você, que precisam de Jesus. Você vai, nesta hora, começar a molhar os seus olhos, a clamar ao Senhor por essas vidas. Queridos, nós temos ainda uma semana para orar. Nós temos ainda uma semana para orar. E eu creio que o Senhor vai fazer coisas tremendas e grandiosas no nosso meio. Deus vai gerar nesta semana filhos espirituais. Queridos, comece a interceder. Não esqueça todos os dias. Ore 3 vezes por semana. Molhe os seus olhos. Peça ao Senhor compaixão. Se você não está sentindo, Senhor, eu quero, gere isso em mim primeiro, então, gere no meu coração, para que eu possa, então, depois gerar esses filhos espirituais. Comece a clamar agora ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos dizer, Senhor, como Raquel disse, dá-nos filhos, senão nós morreremos, Senhor. Nós queremos gerar filhos para a glorificação do Teu nome, para acrescentar no Teu reino. Não é para nós, Senhor, mas é para o Senhor. É conquistar vidas, ó Deus, e formá-los em discípulos, transformá-los em discípulos do Senhor Jesus. Ó Pai, em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor por essas 3 vidas, ó Pai querido. Ó Deus, porque nós estamos buscando ao Senhor como nossos Natanaéis, como nosso Oicós, enfim, Senhor, aquelas pessoas que nós estamos entendendo, estamos vendo que precisa de ter a sua vida transformada, que precisa de Jesus, que precisa de ter, ó Deus querido, também uma morada no céu, de estar conosco no céu na eternidade. Nós não podemos, ó Deus, nos conformar, Senhor, apenas em nós sermos salvos. Não, Senhor, nós não estamos conformados com isso, nós queremos mais filhos, e por isso nós clamamos ao Senhor por essas 3 vidas, ó Pai. Alcance os seus corações, prepare o seu coração, Senhor, para o momento em que eu o convidar, para o momento em que eu, ó Deus, enviar o link, Senhor, da minha célula, para participarmos desta festa na próxima semana. Eles estejam, Senhor, prontos para receber a ação do Teu Espírito, ó Pai. Prepara, Senhor, ó Deus, tudo da forma que precisa ser, ó Deus, como precisa ser falado, como que precisa, ó Deus, ser conduzido. Direcione, Pai, em nome de Jesus, nós clamamos por essas 3 vidas, ó Pai, em nome de Jesus. Queridos, o versículo 22 do capítulo 30 diz assim: Deus ouviu o seu clamor e tornou fértil. Eu quero declarar essa palavra sobre a sua vida. Deus ouviu o seu clamor sobre essas 3 pessoas e está te tornando fértil. E eles também já vão nascer férteis, porque vão ser gerados através de você, queridos. Em nome de Jesus, eu quero declarar nesta noite que somos uma família fértil. A família Betel Serra é uma família fértil, amém? A família Betel é uma família fértil, porque Deus ouviu e Deus tem ouvido o nosso clamor, amém? O nosso grito, queridos. Que Deus te abençoe e que você possa, em breve, começar a desfrutar desse momento de ser pai espiritual. Amém? Deus te abençoe. Em nome de Jesus, nós queremos fazer a oração final, né? Já chegamos ao final desse Tadel. E eu sei, queridos, que coisas maiores virão. Coisas maiores virão. Ó Deus, em nome de Jesus, mais uma vez, nós vamos a Ti. E agradecemos ao Senhor por esta noite, por esse tempo aqui no Tadel. Eu sei, Senhor, que o Senhor já está fazendo algo novo. Todas as coisas estão se tornando novas, ó Deus. Eu sei disso. E é tão maravilhoso saber que é o Senhor quem faz.
Por isso, Senhor, nós pedimos ao Senhor que nos dê um restante de noite na Tua presença. Ó Deus querido, uma semana abençoada, uma semana frutífera, uma semana, Senhor, onde nós vamos realmente derramar o Senhor na vida de outros. Por isso, Senhor, nós pedimos ao Senhor, nós estamos enviando, Senhor, mais uma vez o Teu povo a irem, Senhor, através da sua célula, através, ó Deus querido, de onde ele estiver nessa semana, que ele seja fértil, que ele possa gerar filhos para o Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, que ele possa derramar a vida do Senhor, o amor do Senhor, ó Deus, na vida de outros. Em nome de Jesus, nós abençoamos cada célula que estará se reunindo nessa semana. Ó Deus, e em nome de Jesus, abençoamos cada líder de célula. Ó Deus querido, que ele possa crescer, que ele possa, Deus, ser fértil juntamente com a sua célula e ganhar muitas vidas para o Senhor. Ó Deus, como o Senhor disse, que eles sejam férteis e multipliquem-se, Senhor. E que nós declaramos, Senhor, as nossas células saudáveis para gerar vidas saudáveis, em nome de Jesus. Abençoe cada um dos nossos amigos, nossos convidados também. Nós pedimos que a bênção do Senhor esteja sobre a vida deles, hoje e sempre, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, querido, a graça de Jesus e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, em nome de Jesus. Uma boa noite. Deus abençoe vocês. Olá! Gente, que saudade que eu tava disso aqui. Saudade dessas câmeras, saudade da direção, da edição, saudade de você. Eu também tava morrendo de saudade, gente. Saudade de estar com a nossa equipe. Apesar da gente não poder se abraçar ainda, mas já dá pra matar um pouquinho da saudade. Saudade de você aí de casa, que tá aí nos assistindo. E seja muito bem-vindo ao nosso Betel News. Eu sou Tatiana Trindade. E eu sou Joana Fafá, para você que ainda não nos conhece. Agora, nós somos uma igreja 100% online. Diariamente, recebemos palavras abençoadas dos nossos pastores e ministros no nosso devocional do meio-dia. Nas terças-feiras, às 19h30, temos o Tadel. E toda quinta, Entendendo a Bíblia com o nosso pastor Sênio Honório, às 20 horas, estudando o livro de Atos. Aos domingos, para as crianças, temos o Momento Kids, às 16 horas. E às 18h30, junte toda a sua família para celebrarmos ao Senhor. Todas essas programações acontecem no nosso canal do YouTube, Betel Serra. Se você ainda não é inscrito, clica aqui em inscrever-se, ativa o sininho para você ser notificado a cada vídeo novo. E por favor, deixe sempre o seu joinha, porque isso gera engajamento para o nosso canal. E não para por aí, papá. De quarta a sábado, temos esse momento acontecendo. Oi, Tati! Tá me ouvindo? Tudo bem? Ei, Fafá, eu tô te ouvindo, tudo bem? E aí, como que foi a sua semana? Minha semana foi maravilhosa e eu orei por você. Eu também orei por você e sua família. Isso, gente, é célula e agora online. Se você ainda não participa de uma célula, escreve aí no chat, estou sem célula, que alguém vai te procurar. Tchau, Tati! Tchau! E assim, encerramos mais um Betel News. Eu não queria que acabasse, mas até a próxima. Tchau.